Testes oficiais MotoGP na Tailândia. Confira aqui os resultados finais. Agora sim, tudo encerrado. Marc Marquez dominou, Aprilia com Bezzecchi se mostra forte, KTM junto e com boas velocidades finais, e Honda e Yamaha na mistura. Marc Marquez passeou sozinho, sendo o único piloto na casa de 1,28 nos testes já finalizados na Tailândia. Topo no dia 1 e topo no dia 2. Isso é uma varredura limpa para Marc Marquez da equipe Ducati Lenovo no teste Buriram. Seu 1,28.855 é a única volta na casa de 1,28 no evento, embora ele não tenha conseguido bater o recorde do agora companheiro de equipe, Francesco Bagnaia, que fez 1,28.700 no GP aqui no ano passado. E a pergunta que fica é, será que ele não quis ou será que a Ducati não permitiria isso? Talvez a Ducati não queira abrir completamente o jogo ainda. Bagnaia ficou em quinto lugar nos combinados neste evento e como já falamos aqui nos nossos vídeos, ele teve vários problemas e também é normal dele, mostrando força normalmente quando realmente vale. E isso tudo coloca fogo na disputa direta Pecco versus Marquez, pois por um lado Marquez se mostra forte, mas por outro lado Pecco não perdeu sua força, afinal seu tempo do ano passado não foi superado. Expectativas a 1000. Are you ready? E aqui temos a confirmação da Ducati daquilo que já afirmamos no vídeo de ontem do nosso canal Esporte Total Momentos Emocionantes. O David Tardozzi confirmou que as únicas peças de 2025 na moto da primeira rodada são atualizações eletrônicas e de suspensão, o que significa que eles decidiram permanecer com o motor, chassi e aerodinâmica de 2024, por enquanto, pelo menos na maioria dos aspectos. A escolha do motor significará que eles agora estarão bloqueados até o fim de 2026 pelo regulamento. Caso queira saber os motivos disso, assista o vídeo que eu vou deixar no card aqui para você. A GP24, que se revelou quase boa demais para melhorar, ficou em segundo lugar com Alex Marquez da Gresini Racing MotoGP. A Aprilia impressionou. Marco Bezzecchi da Aprilia Racing, terceiro mais rápido no geral e impressionando muitos no pit lane, enquanto ele se instala na fábrica de Noale, tendo que trabalhar sozinho, devido à ausência do Jorge Martin. Seu 1,29.060 é o mais rápido que a Aprilia já esteve em Buriram e é a maior melhoria de todas as fábricas que administraram o mesmo, ou seja, Aprilia, KTM e Honda. A simulação sprint de Bezzecchi também foi bastante impressionante. O piloto de testes Lorenzo Savadori também adicionou mais voltas e dados, e o mesmo aconteceu com Raul Fernandes da Trackhouse MotoGP Team, apesar de estar no caminho da recuperação após a queda em Sepang. Ele estava otimista quanto ao tempo extra na pista e terminou o teste em um sólido P13. Pedro Acosta da Red Bull KTM Factory Racing também levou sua fábrica ao mais rápido que eles foram, 1,29.133, perdendo para Bezzecchi e ficando em quarto. O hashtag 34 parece ter vantagem inicial sobre o novo companheiro de equipe Brad Binder, que foi P12. Depois de uma pré-temporada desafiadora em alguns aspectos, Maverick Viñales parece estar se estabelecendo na Red Bull KTM Tech 3 e passou para o top 10 com um passo fundamental. O companheiro de equipe Enea Bastianini continua procurando um pouco mais. E, em tempo, destacar também as velocidades da KTM, como o Márcio José bem nos lembrou no vídeo anterior do nosso canal no YouTube. Inclusive eu agradeço a colaboração de vocês que participam dos vídeos e ou aqui no site também, o nosso www.informatudo.com.br. No dia 2, a KTM foi a mais rápida em velocidade, com Pedro Acosta fazendo 337,5 km por hora, perdendo apenas para o foguete Ducati, com o Pecco Bagnaia e seus impressionantes 338,5 km por hora no stint final, quando ele parece ter resolvido alguns dos seus problemas, A Aprilia de Marco Bezzecchi também impressionou, vindo perto com 336,4 km por hora. E a Honda e a Yamaha? Se a Yamaha roubou as manchetes em Sepang, a Honda o fez em Buriram. Joan Mir, da Honda HRC Castrol, conquistou o P6 com a volta mais rápida que qualquer Honda já fez em Buriram. Ainda mais agradável do que o ataque no tempo foi uma simulação sprint, que rivaliza com nomes como Aprilia e KTM. Luca Marini, da Honda HRC Castrol, era P14 e Joan Zarco, da Castrol Honda LCR, era P16.
mais, não fazendo grandes ataques na quinta-feira. Com relação a Yamaha, Sepang mostrou um grande passo em frente para a Yamaha, mas, tal como o Fábio Quartararo, da Monster Energy Yamaha MotoGP, como ele disse, Buriram pode revelar-se um pouco mais difícil, e foi o que aconteceu. Ainda assim, o francês era P8, e ao contrário da Honda, a Yamaha não testou no local de antemão. E toda aquela euforia em Sepang, cabe lembrar, também foi auxiliada pela Yamaha já ter testado no shakedown, e conhecer a pista é muito vantajoso. Jack Miller, da prima Pramac Yamaha MotoGP, foi o próximo na fábrica de Iwata em P10, enquanto seu companheiro de equipe, Miguel Oliveira, foi P19, apenas atrás do Alex Rins da Monster Energy Yamaha MotoGP em P17. No entanto, provavelmente podemos esperar mais à medida que os ataques de tempo acontecem no fim de semana de corrida. E já está chegando a hora, né? A MotoGP larga para o primeiro GP daqui a 2 semanas, na sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Para encerrar, falar dos novatos, né? A Yogura da Trackhouse MotoGP Team foi o estreante mais rápido em P11, com 1:29.6, derrotando Fermin Aldeguer da Gresini Racing MotoGP com 1:30.085. Mas os dois duelaram durante toda a pré-temporada. Herói doméstico Somkya Chantra continuou a progredir também, reduzindo mais tempo de volta em sua Idemitsu Honda LCR com 1:30.465. Essa foi então a emoção em Buriram, nesse último teste oficial antes da primeira corrida iniciar. Enormes decisões da Ducati e marcas misturadas no topo, com algumas exibições interessantes de seus rivais, preparam o terreno para uma impressionante abertura da temporada. Alguém duvida que será interessante? Are you ready? Vamos lá então com os tempos, tabelão de tempos na tela aí para você, com os tempos combinados já, né? Marc Marquez, então, foi o doutor, né? Me perdoe a palavra, mas é o que veio à mente agora, né? Foi o doutor no treino com o tempo de 1:28.855. O segundo colocado, o irmão dele, Alex Marquez, com a Gresini, fez 1:29.034, 0,179, né? A diferença de tempo. Muito bem o Alex Marquez, né? A briga vai ser bem interessante. Agradeço as pessoas que comentaram também. Eu fiz a pergunta no penúltimo vídeo aqui do canal, né? Trazendo a suposição, né? E se Marc Marquez e Alex Marquez estiverem em uma suposição, claro, né? Disputando o título 2025 na última rodada, na última etapa, será que, foi a pergunta que eu fiz, Alex Marquez permitiria que Marc Marquez fosse campeão e conquistasse seu 9º título? Ou será que Marc Marquez deixaria o seu irmão conquistar o seu primeiro título? Surgiram várias respostas lá e eu gostei muito da sua interação. Quiser comentar isso aqui também agora. É bom especular também, né? Por que não, né? Trazer uma suposição que pode ser verdadeira, afinal, pode acontecer, afinal, o Alex Marquez está muito bem com essa moto que já é muito boa, né? A moto já está pronta. Alex Marquez está pegando uma moto pronta e tão boa que a Ducati resolveu manter essa moto com algumas pequenas atualizações, mas a base será essa moto aí que o Alex tem na mão e está mostrando um excelente trabalho. Certamente ele vai brigar junto, vai ter disputas aí contra Pecco, contra Marc Marquez também na pista, vai ser interessante, né? Então me responda essa pergunta. Se acontecer utopicamente, né, ou de verdade mesmo, né? Não sei, né? Tudo pode acontecer, ainda mais com tanta moto junto, tantas marcas juntas, né? Muita coisa interessante pode acontecer. Eu não tô vendo um domínio muito grande da Ducati, não. A Ducati fábrica, não, para a temporada. E nem da Ducati, hein? Ela domina, claro, mas não da forma que foi no passado. Olha a Honda ali brigando, olha a Yamaha chegando perto também. Olha a KTM e a Aprilia, olha o que fez o Bezek, né? Sem o Martin estar presente, enfim. Temos uma expectativa a 1000, enorme para a MotoGP, e nós lá estaremos aqui no canal, narrando todas as corridas, trazendo as notícias em vídeo, enfim, tudo aqui para você. Então responda a pergunta, se Alex Marquez e Marc Marquez estiverem brigando na última etapa da temporada pelo título, será que alguém cede para o outro? Ou será que não? Claro que, obviamente, eles conversarão em casa sobre isso, imagina, né? Terá essa conversa, e aí acredito que ficaria livre, né? Obviamente. Ou a pergunta pode ser diferente também. Será que o Alex não atacaria o irmão Marquez para ele conquistar o 8º título? Ou será que o Marc Marquez não atacaria o irmão Alex para deixar ele
não evitar uma queda também, evitar um acidente e também evitar o primeiro título do Alex Marques. Então tem essa questão, não é só deixar o outro ganhar, não, mas deixar de atacar, deixar de ser muito efusivo, né? A última volta da última corrida, o Marques está em segundo e o Alex em primeiro, aí o Alex vai ser campeão e o Marques está ali, vai arriscar uma ultrapassagem, os dois podem cair e em terceiro está o Pecco, que seria o campeão daí. Já pensou, né? Então tem uma série de questões interessantes, com toda a certeza. Eu acho que na questão título ficaria meio livre, meio aberto, né? Conquista quem for mais talentoso, né? E aí, claro que Marques é mais talentoso, óbvio, né? Mas, enfim, tanta especulação que dá pra fazer um livro ou um vídeo de várias horas de duração só especulando isso aí. É realmente, por isso que a MotoGP é o esporte mais emocionante deste planeta Terra, né? Se tiver outro mais emocionante, aí é num outro planeta, não é aqui não, né? Aqui não tem outro melhor, a MotoGP é surreal, né? Bom, vamos seguindo aqui na tabela, então, os irmãos Marques dominaram o treino com P1 e P2, né? Marco Bezzecchi, que surpresa a Aprilia ali, né? Muita gente não achava isso, hein? Muitos já decretaram a decadência do Jorge Martin também. Claro que essa decadência ainda pode vir, porque ele não está presente no treino, isso vai ser uma desvantagem muito grande. Vimos isso com o Morbidelli no passado, né? Ele não pôde treinar por causa do acidente aquele na Superbike. Isso aí atrapalha muito, né? Então o Martin vai chegar frio para a primeira corrida, mas ele tem talento, pode tirar isso no braço. E a moto é boa, pelo que deu para ver, né? O Bezzecchi está mostrando que a moto é boa, então... E o Bezzecchi também mostrando a sua força. Vamos aguardar e ver. Cada nome que eu falar aqui é uma incógnita diferente, né? É surreal. É só sensacional, vou ter que... Ainda bem que eu treinei bem meu coração, minha parte circulatória aqui, porque a temporada vai ser de arrasar o coração, né? Vou te contar, vou te falar aqui nas narrações, com certeza. Te convido, hein? Se inscreve no canal e esteja aqui nas narrações do nosso canal. Depois das corridas você pode pegar o nosso áudio em português e sincronizar com os vídeos que tem na internet. Se você não souber onde achar, pergunta nos comentários que eu te passo o link. Aí basta sincronizar na largada ali com a nossa narração. Aí você assiste a corrida de novo, que vai ter muita corrida emocionante. Aí você assiste de novo em alto e bom som, né? Pedro Acosta, KTM, é outro que vai arrasar, não tenho a menor dúvida, tá ali em quarto, fechou em quarto, o garoto é bom demais, a KTM tá complicada, tá quebrada, mas a moto é boa, né? A moto é boa. Se a Aprilia tá ali andando bem, imagina a KTM, né? A KTM é muito boa e o Pedro Acosta tira aquela diferença que falta, né? Ele bota a moto dele na frente e vai agitar, vai tá ali brigando também, né? Vai ser um troço sensacional. Muita gente acha que a briga vai ser Pecco versus Marques, né? Pelo título, né? E a briga pelo terceiro lugar em diante será então Bezzecchi, Acosta, Martin, enfim, né? Quem sabe uma Honda, uma Yamaha, talvez no meio também, né? Mas sei lá, hein? Não sei não, tudo pode acontecer. Quedas acontecem, tomara que não, né? Ninguém se machuque, mas pode acontecer, enfim. Muita coisa pode acontecer, né? Realmente, como eu disse antes, cada nome que eu falar aqui é uma incógnita diferente. Pecco Bagnaia fechou em quinto no teste, tempo 1:29.378, meio segundo no Marc Marques. O Pecco tem a desculpa dele, né? A moto teve muita coisa que deu errado, não conseguiram testar direito, a 25 ela é um pouco mais poderosa, então foi complicado de... ela tem problemas de frenagem, eles não conseguem o mesmo tempo de volta na frenagem, na entrada de curva do que a GP24, por isso que optaram por manter a 24. Então o Bagnaia disse que nada deu certo para ele, pro Marques deu certo, para ele não, enfim, a desculpa é essa, né? Eu falo desculpa não no sentido de dizer que ele foi justificar o mau tempo, o meio segundo que ele tomou do Marques, nesse sentido, desculpa, não, é a desculpa que ele deu, né? Ele falou que vamos acreditar aqui que realmente teve problemas, e foi o que ele disse, né? Eu acredito. Então, desculpa não no sentido pejorativo, né? Sentido, né, da palavra, né? Foi a desculpa. Se você tem muitas outras coisas para pensar, problemas para resolver, nós também não conseguimos progredir na vida, né? Quando você está livre de tudo, sem problemas, assim, consegue só pensar no foco, é muito mais fácil, né? Então, Bagnaia, a princípio, não teve isso, mas acabou ali na frente, né? Tá em P5 a meio segundo do Marc Marques, né? O Pecco Bagnaia e a 2 décimos do Pedro Acosta. E treino é treino, né? Corrida é corrida, na corrida a gente sabe quem é o Pecco Bagnaia, né? Sexto colocado, mais uma surpresa, a Honda. E o Joan Mir, né? Cansou de cair ano passado. Deve ter chorado muito em casa, né? Deve ter ficado triste em muitos momentos, porque
O homem só caía, meus amigos, não tinha jeito, a moto derrubava ele. Vamos ver se ela não continua derrubadora de pilotos, né? Uma característica da Honda, né? Mas pelo menos nos tempos, né? Mir pelo menos vai ter a chance de largar na frente, né? Já um grande começo, né? No passado, você se lembra, qualificatório, a Honda sempre lá atrás, todo mundo, né? Agora dá pra ver que a Honda tem condição de largar na segunda fila, quem sabe uma primeira fila. Pois é, né? É isso que esse teste mostrou. A Honda tem condições, pelo menos é o que o teste mostra nessa pista, de largar na frente, né? Então, interessante também para os japoneses. Franco Morbidelli, acabou caindo um pouquinho o grau dele aí, mas tá bem ainda, tá na mistura. Sétimo colocado pro Franco Morbidelli, 1:29.459, também na casa de 1:29. Ficou também ele ficou a praticamente 6 décimos já do Marc Marques, né? O Mir, não falei o tempo, né? 1:29.399, a meio segundo e meio do Marc Marques. Fábio Quartararo tá ali, fechou em oitavo, né? Oitavo colocado. Só que isso é tempo que ele fazia já no passado, né? Essa melhora da Yamaha que se mostrou no começo do teste, parece que não vingou até o fim, né? Enfim, explicamos tudo isso aqui nesse vídeo, né? Mas resultado mesmo, por enquanto a Yamaha não mostrou tanto como a Honda mostrou, né? Vamos aguardar e ver o que acontece. Agora são 2 semanas para esfriar a cabeça e botar a moto na pista, nessa mesma pista, na abertura do campeonato. Então quem foi bem agora, em teoria, irá bem também, pelo menos no qualificatório para a corrida da abertura da temporada, né? Seguindo, nono colocado, Maverick Viñales, vem ali com a KTM, 1:29.606, 7 décimos do Marc Marques, um bom resultado. Ele é novato na marca, lembremos, né? Então tá aí com esse resultado aí o piloto Maverick Viñales. Jack Miller, Yamaha, 10º colocado. O Miller, né? Tá ali no meio da mistura, enfim. Vamos ver do que ele é capaz, se é que ele ainda é capaz de algo na MotoGP. Ele que vem agora de Yamaha, né? 7 décimos do Marques. A Ayogura, muito bom resultado, novato, né? P11 para ele, Trackhouse MotoGP, não é equipe de fábrica nem nada e tá ali em 11º, né? Muito bom resultado para o Ayogura, 1:29.636, 7 décimos do Marques. Brad Binder, o Binder já não posso dizer a mesma coisa, né? O Binder em 12º não é um bom resultado, não. Vamos ver do que ele é capaz na temporada, né? Ele que teve boas apresentações, brigou por título já, decaiu um pouquinho no passado. Vamos ver o que vai acontecer agora, certamente vai ficar na sombra do Pedro Acosta, né? Tempo dele, Brad Binder, 1:29.732, 8 décimos do Marques, 8 décimos e meio. Raul Fernandes, tem que tirar o chapéu para ele, né? O cara foi operado, veio aí e acabou em 13º, né? Com a Trackhouse MotoGP. Ficou atrás do novato Ayogura, né? Mas ele falar em desculpa, ele tem a sua também, né? Pilotar machucado é coisa de piloto da MotoGP, mas é complicado com certeza, com dor, né? Deve sentir dor, enfim, né? Mas faz parte. A Aprilia, então, 1:29.7 também na casa de 1:29. 8 décimos do Marques. Mesmo tempo, inclusive, do Brad Binder, né? Aí quem faz primeiro leva, né? O Luca Marini fechou em 14º, 1:29.783, Luca Marini da Honda. E a briga interna da marca, né? Quem anda na frente, Mir ou Marini, né? O teste começou com o Marini melhor, agora o Mir inverteu, tá o Mir mais pra frente. Enfim, vamos aguardar e ver se tudo isso se mantém também no decorrer da temporada, né? Luca Marini ficou a 9 décimos do Marc Marques. Também a 9 décimos ficou o Enea Bastianini da KTM. O Enea agora não sei não, hein? O Enea bem cotado tempos atrás, pegou a Ducati de fábrica, lá não mostrou muito serviço, agora está na KTM, foi o pior KTM, né? Não sei, para mim começa um declínio na carreira dele. Claro que não dá para garantir nada, não dá para saber, né? Mas me parece que é um declínio na carreira aí do Enea Bastianini. Tempo, apesar que foi um tempo bom também, 1:29.8, também na casa de 1:29. 9 décimos para o Marc Marques. Johan Zarco, último piloto na casa de 1:29, 16º colocado. Da Honda, o Castrol Honda LCR, né? 1:29.8, tempo dele 1:027. 16 pilotos dentro do mesmo segundo, meus amigos. Isso é MotoGP, né? Pensa bem, 2. Nesse tempo passa 14 pilotos. Nem cabe tudo no grid ali, se você colocar isso na pista. Nem cabe tudo
Esses pilotos no mesmo segundo ali na pista, no espaço físico da pista, não cabe com toda a certeza, né? Mas no ataque ao tempo, no time attack, eles fazem, né? Na sequência, o Rins, acabou mal aí o Rins com a Yamaha, né? 17º colocado. Tempo 1:30.062, 1.2 do Marques. O Fermin Aldeguer, 18º colocado, 1:30.0, 1.2 do Marques. Miguel Oliveira, 19º, 1.2 do Marques. Miguel Oliveira também, né? Yamaha, foi o pior Yamaha. Também não está conseguindo bons resultados, né? O português Miguel Oliveira. Ficou só à frente do novato Chantra, né? Chantra, 20º colocado com a Honda, e Dentsu Honda, 1:30.465. Chantra, que além de novato, tem que pegar essa naba da Honda aí. Ainda estou em dúvida, será que a Honda melhorou mesmo? Ou será que o Mir tirou leite de pedra aí, né? Sei lá, parece que melhorou, claro, pelo que vemos, né? Pelo que vemos, a Honda parece sim melhor agora nesse momento, né? Mas, sei lá, né? Quem viu a Honda tanto tempo sem progredir, fica difícil de acreditar, né, que realmente a Honda está melhor, mas os tempos mostram que sim, né? Pelo menos o Mir mostrou que sim. Vamos ver, tem que esperar começar para ter essa certeza, né? E o Savadori fecha a tabela com 1:31.207. Mais da metade dos pilotos melhoraram no FP4 e a outra metade não melhorou, incluindo o Mark Marques, que fez o tempo dele no FP3, em vídeo que está aqui no canal. Se você perdeu, assista. Nesse vídeo contamos como foi a parte da manhã antes do almoço. Agora esse vídeo aqui fecha então os testes em Buriram, na Tailândia, palco da abertura do GP. Certo, amigos, tá aí então, resumindo para você o que aconteceu no teste. Se o teste já é emocionante, imagina os FPs depois, os treinos livres, imagina o Q1, Q2, imagina a sprint, imagina a corrida. E ainda tem fã Nutella que só olha a corrida, né? Ou nem olha a corrida às vezes, é para acabar, né? É coisa pra... Você que tá aqui no fim desse vídeo aqui, ó, você que... Eu vejo as métricas do YouTube, não adianta, o fã é tudo Nutella, né? A média de visualização de um vídeo nunca dá nem perto do tempo total do vídeo. Então comenta aí, eu quero ver quem é o guerreiro aqui que tá aqui até o fim comigo, que eu vou chamar daí de... Eu vou responder ali, ó, você é um fã de verdade, porque eu me considero um fã de verdade. O fã de verdade é aquele que assiste os treinos, quer dizer, os testes, se não tem transmissão, como é o caso, acompanha as notícias, nem que seja o nosso vídeo aqui do YouTube. Depois que tiver o FP1 lá, claro que muitos trabalham, né, na sexta-feira, né, nem todos podem, né, mas tem muita gente que poderia e não assiste, ou tá no trabalho, pode dar uma olhadinha pelo menos, né, e muita gente não faz, né, então assistir ali o FP1, FP2, FP3, todos os treinos ali, o Q1, Q2, a sprint, e tem uns Nutelinha lá que assistem só a corrida e depois querem falar grosso lá, que sabem tudo do MotoGP, né. Enfim, faz parte. Então você que tá aqui até o fim do vídeo, chegou até aqui, nem sei quanto tempo deu, 20 minutos mais, eu acho, de vídeo, meia hora, sei lá. Você que chegou até aqui, deixa um comentário, escreve assim, ó, eu cheguei até o fim, eu vou te gravar ali, eu vou te dar os parabéns nos comentários, tá bom? Porque eu respondo todo mundo que comenta aqui nos vídeos, tá bom? Certo? Valeu, abraço. Chegou até aqui no fim do vídeo? Então, além do like e da inscrição aqui no canal, peço que você assista o vídeo, cujo link está aqui na descrição. Fala sobre investimentos, garanto que vai mudar a sua vida financeira para sempre. Invista de forma que seja bom para você e só para você. Também ensinamos você a investir no exterior.
Tudo na prática e bem rápido, sem enrolação. Fique imune às crises. Entre em contato conosco agora mesmo, mas assista o vídeo antes. Obrigado e até a próxima.